Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o Haddad deu ontem uma entrevista, né? Falando sobre o pacote de gastos que ele enviou ao Congresso. E ele parecia um pouco mais abatido, né? Inclusive, uma vez pegaram a foto dele quando ele assumiu o Ministério da Economia e pegaram uma foto mais recente dele. Parece que ele envelheceu alguns anos, né? Nesse trabalho de ministro da Economia. Porque, que nem eu já falei aqui algumas vezes no canal, o Brasil ele é quase ingovernável, né? Porque você tem castas que você não pode mexer e tem esses probleminhas todos. E aí o que acontece, pessoal? O Haddad ele falou uma frase que muitas pessoas não entenderam direito, que ele falou assim: a direita não quer pagar imposto e a esquerda não quer cortar gastos, né? Não quer cortar dividendos, né, do governo. E o que ele quis dizer com essa frase, pessoal? Vamos começar primeiro com a direita não quer pagar imposto. Atualmente no Brasil, tem alguns cargos, alguns setores, perdão, da sociedade, que eles têm isenção de imposto. A começar por igrejas, né, que você não pode nem mexer em igrejas, porque senão eles botam os fiéis na rua para pedir impeachment, né, que eles, infelizmente o fiel é moeda de troca. Tem também aquele negócio de desoneração de folha de pagamento, onde 17 setores da sociedade, acho que tem indústria, tem agro, tem não sei o que, tem o agro não, perdão, tem a imprensa, 17 setores diferentes da sociedade, eles em vez de pagar aqueles benefícios trabalhistas, que eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo, eles pagam uma porcentagem referente ao lucro que a empresa teve, para poder custear esses benefícios, fundo de garantia, férias, rescisão, etc, etc, etc. Só que esse valor que eles pagam sobre o lucro da empresa é muito menor do que o valor que o trabalhador teria o direito de receber. Então quem compensa essa perda para poder pagar esses direitos trabalhistas é o Estado. Então, ou seja, eles arrecadam menos para poder pagar para o Estado. O agro está fora dessa lista, pessoal, porque o agro, já tem um vídeo aqui no canal, a gente mantém o agro através da Lei Candir. Então, alguns estados do Brasil que exportam muito, eles não pagam nenhum imposto. E para compensar essa isenção de imposto, né, que os estados ficam com um déficit tributário, o governo federal manda para esses estados dinheiro para compensar a perda de arrecadação de imposto. Então, na verdade, nós é que mantemos o agro, tá? E tem também o negócio do PERSE. O PERSE é um programa que foi criado durante a pandemia para dar isenção de imposto a setores como bares e restaurantes, né, que são setores de eventos. Só que depois que acabou a pandemia, o Haddad tentou acabar com esse PERSE e mesmo assim ele não conseguiu, porque os deputados de direita, os bolsonaristas, eles vetaram isso e o PERSE continua mesmo não tendo pandemia nem nada. Então esses setores não pagam imposto. Só para vocês terem uma ideia, o custo, por exemplo, anual com Bolsa Família é de 50 bilhões. Perdão, não sei se é anual ou é mensal, tá? Mas o custo que já foi feito os cálculos é de 50 bilhões que o governo paga com Bolsa Família, que a elite tanto reclama. Ah, tá dando dinheiro para pobre. Você lembra do Bolsonaro falava na campanha? No Nordeste você não acha mais ninguém para trabalhar. Todo mundo só quer ficar grávida para ganhar Bolsa Família. 50 bilhões, tá? É o custo. Já com todas essas desonerações de impostos, pessoal, esses benefícios fiscais que vários setores da sociedade têm, sabe o quanto que dá somado tudo, segundo uma reportagem que eu vi essa semana? 500 bilhões. Na verdade até um pouquinho mais, né? Acho que é 560 bilhões. Tudo isso de desoneração de folha. Desoneração fiscal, perdão, que é a desoneração de folha, isenção disso, PERSE, não sei o quê. Então, se todos esses setores, incluindo o agro e tudo, se eles pagassem corretamente os impostos devidos, o governo poderia fazer uns 10 vezes mais Bolsa Família. Mas com esses privilégios, com essa direita maluca, não dá. Vocês podem ver no X do Kim Kataguiri. Ele comemorou quando o PERSE foi mantido. Ah, mais uma vitória, derrotamos o governo Lula mais uma vez, o PERSE fica... Para que o PERSE, pessoal? Acabou a pandemia. Mas mesmo assim, eles querem atochar, sabe, no governo. Por isso que eu falei que é uma oposição ideológica e não uma oposição pragmática, tá? Então aí fica difícil. Por isso que o Haddad falou, a direita não quer pagar imposto. Eles querem só mamar nas tetas do Estado. Tudo que eles produzem, fazem, etc., não querem contribuir. Aí quem acaba pagando mais os impostos são os pobres, como sempre. Nós. E quando o Haddad falou que a esquerda não quer cortar despesas, pessoal, é por causa do BPC. Eu vou explicar para vocês, esse BPC daria até um vídeo à parte, tá? Porque eu tô vendo tanta mentira acerca do BPC na internet. Teve até um rapaz que ele tem um pouco de uma certa deficiência, que ele subiu a rampa para entregar a faixa com o Lula, quando o Lula foi eleito. Ele fez um vídeo no canal dele, sei lá, o TikTok, que ele colocou um filtro assim de palhaço, onde ele está criticando esse negócio do BPC, que ele acha que o governo vai acabar com o BPC ou algo do tipo, e se diz traído pelo Lula.
Fez um vídeo bem dramático lá que a direita adorou, tá espalhando a rodo. Vocês vão ver, uma hora vai aparecer no perfil de vocês. Mas o que acontece, pessoal? O governo Lula não acabou com nenhum BPC, tá? Não acabou. O que o Haddad propôs, na verdade, foi regras mais rígidas para você conseguir o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que é para pessoas com deficiência, ou inválida, ou incapazes de trabalhar, ou pessoas que têm a renda muito baixa, como por exemplo 25% do salário mínimo, ou pessoas muito idosas também, pessoas acima de 60 anos que não podem mais trabalhar, então é um tipo de BPC, é um benefício de prestação continuada. E o que o Haddad propôs? O Haddad propôs regras mais rígidas, porque você tem 3 tipos de categoria desse BPC. Tem os casos mais leves, de deficiências, tem os casos médios e os casos graves, tá? E o que acontece? No último ano do governo Bolsonaro, para ele tentar ser reeleito, o Bolsonaro liberou esse BPC à torta e à direita. Só que tem muita gente ali que não tinha direito ao BPC e está recebendo. Eu vou explicar para vocês o caso do autismo, por exemplo. O autismo é uma doença, não é bem uma doença, né? É uma síndrome, ou um transtorno, sei lá. Mas o autismo não é doença, mas o autismo é um transtorno que ele pode ser desde o leve até o grave. Tem graus diferentes de autismo. Por exemplo, eu acredito que eu posso ser autista. Eu fiz um vídeo disso no meu canal de teologia, porque uma vez eu tinha uma moça no meu grupo que era mãe de um autista, e uma outra moça que também tinha, acho que um neto autista, se eu não estou enganado, e elas estavam conversando sobre isso no grupo. E eu fui me identificando com aquelas características. O autista gosta de ficar mais isolado no seu mundo, não tem muito contato social, sabe, é mais reservado, eu não gosto de muita ligação, muita visita, muita aglomeração, etc, etc, etc. São características que definem o autista. Mas isso seria um grau leve de autismo. É claro que eu teria que passar por um profissional de saúde para poder ter um diagnóstico correto. Mas só pelas características eu me identifiquei muito. Então, se eu fosse passar por um profissional e relatasse isso para ele, talvez o profissional falasse: olha, Ronaldo, você tem um leve grau de autismo, sim. Podia me dar um laudo, eu podia ir lá e pegar um BPC. Mas qual que é o problema, pessoal? O problema é que eu posso trabalhar. Eu sempre trabalhei muito na vida. Aliás, todo emprego que eu trabalhei eu fui promovido, sabiam? Sempre trabalhei muito como um cavalo, eu gosto de trabalhar. Então não seria justo uma pessoa que pode trabalhar, pode ter sua renda, ter que ficar no benefício do governo, sendo que você tem plena condição de se sustentar, de trabalhar. Mas é o que aconteceu no governo Bolsonaro. Ele liberou geral, por isso que o número de casos de autistas, eu vou tentar colocar a tabelinha aqui no vídeo em algum momento, explodiu no governo do Bolsonaro. Porque mesmo pessoas que tinham graus leves de autismo, que podiam trabalhar, arrumar um emprego, alguma coisa, ganharam esse benefício porque o Bolsonaro queria ganhar a eleição. É compra de voto. Então, se você pegar os números, você vê que a barra dos autistas, ela ficou eu vou chutar aqui umas 10 vezes maior do que qualquer outro tipo de doença que cobre o BPC. Então o Haddad falou: peraí, nós vamos ter que ser mais rígido. Vamos acabar com os casos leves que querem entrar agora no programa. A pessoa vai ter que comprovar, vai ter que ter um CID da doença para comprovar realmente que aquela doença é grave. Vai ter que comprovar que ela não tem condições de trabalhar, etc, etc, etc. São regras mais rígidas, porque o Bolsonaro abriu as pernas e falou: entra todo mundo. Então esse rapaz que fez esse vídeo aí, coitado, ele não entende. Primeiro, ele não vai ser prejudicado em nada, tá? Porque ele já recebe o dele, ele realmente tem uma deficiência, dá até para ver no vídeo, então ele não vai ser prejudicado em nada. Segundo, essas regras que o Haddad quer criar para os próximos, que vão solicitar a BPC, é justamente para acabar com esse tipo de situação, porque tem pessoas ali que têm às vezes até uma renda boa, ou são de família classe média alta, ou tem plena condições de trabalhar, sabe, arrumar um emprego e ganhar sua renda, e a pessoa quer entrar no benefício só para receber um pouco mais. Só que isso dá um rombo nas contas do governo. E a esquerda, no geral, é contra isso. Tanto que o pessoal votou contra mexer no BPC. O pessoal falou: não vamos votar com o PT. E por isso que o Haddad falou: a esquerda não quer cortar gastos. Porque eles fazem um drama. Não, vai acabar com o benefício. Não vai acabar com nenhum benefício, pessoal. Só vai endurecer as regras para evitar farra pessoas que não precisam. Tanto que, segundo a repórter Daniela Lima, teve um almoço de confraternização de fim do ano, né, entre o Lula e os ministros lá tal, em Brasília. Aí disse que começaram a falar desse BPC, de que fechou o clima, teve discussão, bate-boca, a maioria saiu sem nem sequer comer, porque o clima ficou pesado demais. Como é que eu vou me reeleger de novo, vou falar para minha base aliada votar em mim, se você mexer no BPC? Você vê, nem os petistas aceitaram isso, porque eles não entendem a proposta do Haddad. O salário mínimo também foi outro foco de discussão e que a esquerda, no geral, foi contra. Acontece o seguinte, pessoal, o salário mínimo, eu vou explicar de uma forma bem simples. Por lei, o salário mínimo ele tem que ser corrigido de acordo com a inflação do ano anterior. Então, por exemplo, se o Lula, nós estamos em 2024, se ele for mostrar a proposta de aumento do salário mínimo para o ano que vem, ele tem que se basear na inflação desse ano, de 2024. Então, ele vai lá, faz os cálculos, ou é 2023, se eu não estou enganado. Acho que não é o ano vigente, acho que é 2023. Pela lei, ele tem que ver quanto que foi a inflação. Ano passado, acho que foi 3,5% a inflação anual.
Aí, pela lei, ele é obrigado a dar esses 3,5% de aumento. Tá? Um detalhe, o Bolsonaro queria acabar com isso. Ele e o Paulo Guedes queriam acabar com essa obrigação de dar aumento acima da lei. Fora acima da inflação. Fora essa obrigatoriedade da inflação, pessoal, o presidente ele pode dar um aumento no valor real do salário mínimo, que seria acima da inflação, se ele quiser e o valor que ele quiser. Ele vai discutir com a equipe econômica e vai decidir. Um detalhe, Bolsonaro em 4 anos não deu um centavo de aumento real no salário mínimo, só esse corrigido pela inflação, e mesmo assim ele queria acabar com isso. Ele e o Paulo Guedes enviaram essa proposta, para não ser obrigatório aumentar o salário de acordo com a inflação. O Lula, desde o primeiro ano, ele já chegou aumentando o salário mínimo. O Lula sempre teve o hábito de aumentar o salário mínimo acima da inflação, para o brasileiro ter um pouco mais de poder de compra, porque a inflação corrói que a gente compra, né? Então o que acontece? O Lula, geralmente, ele tem dado 3,5% acima da inflação. Então se a inflação foi, sei lá, 3,5%, ele coloca mais 3,5%, dá um 7% a mais no aumento do salário mínimo. Beleza. Que isso já gera um puto impacto nas contas públicas, né? Pensão, aposentadoria, essas coisas, etc. Mas beleza. Só que o Haddad está propondo reduzir essa taxa do Lula. Ele quer criar uma regra que o salário mínimo só possa ser aumentado, no máximo, até em 2,5%. É uma coisa mínima, de 2,5% para 3,5% dá 1% de diferença. A esquerda também é contra. Mas é que nem o Haddad falou, você tem que pôr um pouco o pé no freio, porque eu não posso mexer em nada. O Haddad enviou a proposta para cortar os perdulicários dos juízes. Os juízes no Brasil, eles têm um teto, o judiciário. Mas muitos deles recebem acima do teto, até porque eles são juízes, eles podem determinar. Por exemplo, tem juiz aí que ganha hora extra, isso, não sei o quê, um bando de direitos aí que eles nem sequer têm, e no final o salário dos juízes sempre estoura o teto de gasto, eles ganham salários milionários. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Rondônia, deixa eu ver se foi Rondônia mesmo, foi Rondônia, se não for, vocês desculpem, tá? Mas foi Rondônia. 46 juízes, sabe quanto que eles receberam no único mês? Mais de R$1 milhão cada um. Como diria o Silvio Santos, R$1 milhão! Enquanto isso, tem que mexer nos mais pobres, né? BPC, Bolsa Família, essas coisas, porque os juízes ganham mais de R$1 milhão por mês. Por isso que o Brasil é um país desigual e vai continuar sendo um país desigual, não tem jeito. Aí o que acontece? O Haddad enviou proposta para acabar com esses perdulicários de juiz. Adivinha o que aconteceu? Nem sequer foi votado, porque os juízes fizeram lobby no Congresso, eles nem colocaram na pauta isso daí, tiraram, engavetaram e foda-se. O Haddad também queria mexer com os privilégios dos militares, vocês lembram? O que aconteceu? Não foi nem para a Câmara a proposta, porque os militares já começaram a ameaçar o governo. Então o único jeito de cortar um pouco de gastos, como o Haddad está tentando explicar, é você cortar desses benefícios, dessas coisas que nem vai economizar lá grande coisa, mas já vai ajudar um pouco nas contas públicas. Porque tem muita gente que recebe benefícios que não precisa, tem gente que trabalha e recebe os benefícios, tem gente que às vezes tem até uma renda melhor, o Bolsa Família mesmo. Desde que foi lançado, sempre teve esse tipo de prática. Uma vez a Globo mostrou até um prefeito que recebia Bolsa Família. Prefeito. Então, pessoal, o que acontece? Então o Haddad, ele está num beco sem saída. Eu não sei quanto tempo ele vai resistir nesse governo, entendeu? Mas a verdade é essa. A direita é cheia de mamata e isenção de imposto. Tem essas castas que você não pode mexer. Evangélico, político, juízes, tal. Você não pode mexer nessas castas. E a direita não quer cortar gastos, porque a direita entende que cortar gastos você vai perder voto, porque você vai estar tirando dos mais pobres. Lembrando que esse corte não é para os mais pobres, é para as pessoas que não precisam mesmo e estão recebendo benefício. Então aí fica difícil. E a sacanagem, para completar e fechar o vídeo, pessoal, é pior é que essas propostas, elas não são só bem do Haddad, né? Como é que eu vou te explicar para vocês? É porque o Haddad ele cria proposta, mas essas propostas têm que ser votadas pelo Congresso. O governo não governa sozinho, o governo executivo. Tem que ir para o Congresso, tal, depois vai para a sanção do presidente. Inclusive esse do BPC, o Lula já falou que vai vetar. Então não vai acontecer nada. O Lula vai vetar e foda-se. Então aquele jovem que fez o vídeo com cara de palhaço lá com o filtro, xingando o Lula, ele está só sendo histérico à toa, tá? Então o que acontece? O Congresso desidratou esse pacote de gastos do Haddad. Aqueles setores que seriam mais importantes, que eu falei dos juízes, eles nem sequer pautaram, sabe? Engavetaram e foda-se. Agora já as outras questões, eles aumentaram os gastos do governo. Por exemplo, eles aumentaram as emendas parlamentares e também aumentaram o fundão eleitoral. O Haddad queria reduzir as emendas, né? Para tirar um pouco dos políticos também, né? Mas eles não quiseram. Não, as emendas vai continuar. Ainda aumentaram o fundão eleitoral. Aí fica difícil, né, pessoal? Você governar um país, sendo que você tem um congresso de maioria de direita e centrão. O centrão só quer dinheiro e a direita é uma direita ideológica, que nem eu falei, que vão fazer tudo para foder o governo. Aí, como é que governa um país desse? Aí chega lá, depois culpa o Lula. Tá todo mundo na rede culpando o Lula, mas quem votou isso daí foi o Congresso Federal. Nós temos um Congresso que tem que aprovar ou não as coisas do governo executivo.
Eu sou a favor até de uma reforma, pessoal, administrativa, eu sempre falei isso, para que acabar com essa palhaçada, que o governo é eleito com projeto, mas chega lá o governo não pode fazer o projeto porque o Congresso é contra. Os bolsonaristas fizeram tudo isso daí e ainda ficam nas redes sociais culpando o Lula. Porque aí se o dólar sobe, que disparou esses dias o dólar, porque o governo não faz corte de gastos. Esse governo temos que pedir o impeachment do governo. O governo propõe cortar gastos, eles desidratam lá no Congresso o corte de gastos, não adianta nada, o dólar continua alto. Isso afeta quem? Os mais pobres. E aí depois é fácil eles ir na rede pedir impeachment de Lula e dizer que a culpa é do Lula, sendo que eles que desidrataram o pacote. Por que tem que ter tanto fundão? Por que não pode ter uma redução das emendas parlamentares? Por que juiz tem que receber tanto? Por que militar tem que ter tanto privilégio? Aí não dá, né, pessoal? Então é difícil, viu? Só para finalizar o vídeo, eu não sei se o Haddad vai aguentar muito esse tempo de cargo do ministério. Apesar dele ser um forte candidato a ser sucessor do Lula, mas do jeito que está essa situação, pessoal, eu acho que ele está cansando mesmo. De onde é que vai tirar dinheiro? Então, infelizmente, eu não sei se ele vai continuar até o final do mandato. Eu espero que sim, espero que o Lula também dê um pouco mais de força para o Haddad, né? Porque se o Lula vetar também esse negócio aí do BPC, pessoal, vai ser um tiro no pé também, tá bom? Então tá aí, pessoal. Eu espero que tenham entendido e gostado do vídeo, tá? Quem puder dar um like aí que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance do vídeo. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho para ser notificado quando o canal envia um vídeo novo. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.